Bom dia, meu nome é Marcelo. Bom dia, meu nome é Júlia. E hoje a gente está aqui para discutir sobre o livro Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Somente Deus, da autora Elise Fitzpatrick. Vamos conversar um pouquinho do capítulo 3, de suma importância. Nesse capítulo, a autora começa relembrando um pouco pra gente a história da esposa de Ló, que era aquele homem que vivia com a sua família na cidade de Sodoma, e Deus manda anjos do Senhor avisar para ele que a cidade vai ser destruída e pede para ele sair o quanto antes. E aí acaba tendo um pouco de relutância, mas no final ele acaba saindo. Aí aqui a autora ela começa, que nem ela fez em outros capítulos, tentar entender o que se passava na mente da esposa de Ló, o que estava acontecendo ali, como que ela se sentia com toda essa situação. Eu achei muito interessante porque quando a gente aprende essa história, até na escola bíblica, né, a gente só olha realmente para o que aconteceu. A mulher de Ló foi, a gente não tem nem o nome dela, né, citado, mas ela foi má porque ela olhou para trás. E aqui ela realmente traz essa outra visão, né, esse outro panorama. Nossa, todas essas dúvidas que podia estar passando no coração da mulher de Ló. Sim, às vezes ouvindo assim, nossa, ela olhou pra trás, só por causa disso foi castigada. Parece algo tão simples, né? Olhar pra Sim, trás. sim, Mas aqui a autora nos ajuda a entender o peso dessa ação, né? Por que foi tão errado ela olhar pra trás. sim. É que ela comenta um pouco que foi por conta de que naquela cidade ela tinha toda a vida dela, todas as raízes dela, toda a vida dela estava ali. E esse olhar pra trás era uma espécie de um certo arrependimento de estar saindo, uma espécie de tristeza por ter abandonado tudo que ela tinha. E aqui o grande pecado de idolatria dela foi adorar mais os bens dela, a vida dela, do que adorar a Deus. A autora ela até cita aqui, né, que não reconhecer as bênçãos do Senhor seria uma coisa errada, né? Seria assim um pecado, mas reconhecer mais a criação do que o próprio Criador, né? Então foi o maior erro da mulher de Ló e tornou ela idólatra, né? A esposa de Ló realmente foi citada até no Novo Testamento por Jesus, falando: lembrai-vos, né, da mulher de Ló e tudo que ela tinha feito só com aquela pequena ação. Sim. Em seguida, a autora ela vai comentar um pouco sobre os mandamentos. Começando pelo primeiro, que ela chama de o maior mandamento. Em Êxodo 20, 2 e 3, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. E ele fala aqui sobre dois aspectos desse mandamento, né? Desse versículo em si. Porque o Senhor, ele realmente prova quem ele é, né? Nesse versículo. E ele dá dois pontos aqui. Primeiro, ele merece toda a nossa adoração simplesmente porque ele é Deus. E ponto final, a gente não tem que questionar. Ele é o Senhor, ele é o nosso único Deus. Mas além de tudo isso, além dele ser imutável, o alto e sublime Senhor, o Rei dos Reis, como Isaías traz também, ele também nos tirou da terra do Egito. No versículo também fala sobre isso. E trazendo para os nossos dias atuais, ele nos libertou do pecado. Claro que nos tempos ali do Antigo Testamento, ele realmente tirou as pessoas ali da terra do Egito, mas cada um de nós tem o seu Egito particular. Todos nós podemos lembrar, olhando e examinando o nosso ser, a gente vê que tem um ponto que nós somos mais propensos a cair, né, a pecar. E realmente o Senhor já nos libertou disso, né? Nos tirou das trevas e nos transferiu para o seu reino da maravilhosa luz. E esse é o segundo ponto que a autora aqui, ela fala o porquê nós devemos adorar o Senhor. Então, porque ele merece a nossa adoração. Deus, ele é tão bondoso que ele poderia simplesmente dar ordem. Não terá outros deuses além de mim. Ponto, acabou. Ele é Deus, ele que manda. Porém, ele ainda dá duas justificativas para essa ordem, né? Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus. Eu não sou qualquer Deus, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de vocês, eu sou um Deus particular de vocês. Eu estou junto com vocês. E o segundo ponto, como a Júlia comentou, é que ele tirou a gente das terras do Egito, da casa da escravidão. Então é sempre bom a gente ter em mente que o Senhor, ele é nosso Deus, ele está conosco. É sempre bom a gente também relembrar de onde ele nos tirou e para onde ele está nos levando. E é muito engraçado também o que a autora traz, que ele não nos libertou só para participarmos de um clube exclusivo ou uma sociedade secreta, mas ele nos libertou para que pudéssemos celebrar, né? Essa foi a primeira justificativa que Moisés usou, né, para libertar o povo, para falar com o faraó. Deixe meu povo adorar o Senhor no monte. E nós também, nós fomos libertos para celebrar o Senhor, para amar e adorar a Deus. Então não fomos libertos só para
formarmos algo secreto. E por que que a autora chama esse versículo de o maior versículo, o mais importante de todos? Porque respeitando ele, você acaba respeitando todos os outros por consequência. Se a gente pegar outros exemplos aqui de mandamento, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar e etc., todos têm raiz em não ter Deus em primeiro lugar. Está em ter outros deuses além de Deus. Se você não honra seu pai e sua mãe, é porque você tem algum outro Deus no mundo que está te impedindo de honrar eles. Se você adultera, você tem no seu coração as relações humanas maior do que seu relacionamento com Deus. Todos os outros pecados advêm de não ter Deus em primeiro lugar no seu coração, de ter outros deuses além de Deus. Isso é muito interessante porque quando a autora faz essa afirmação, esse mandamento é a base de todos, a gente até pensa, nossa, será que é realmente isso, né? O porquê que ela torna tão significativo ou importante. Mas quando a gente vai realmente estudar cada um deles, a gente vê que esse mandamento, ele nos chama primeiramente a amar e dedicar realmente todo o nosso afeto somente ao Senhor. E se a gente não fizer isso em primeiro lugar a Deus, a gente vai desonrar todos os outros mandamentos. Em seguida, ela comenta uma história particular dela que é muito interessante, para mim às vezes faz sentido também, que ela comenta sobre os 10 mandamentos dizendo que muitas vezes a gente leva os 10 mandamentos como se fosse algo do passado, como se fosse história, como se fosse só apenas um registro da Bíblia ali sobre o que aconteceu. Porque mais pra frente, né, depois de Jesus, vai falar que a gente não está mais sobre a lei, mas sobre a graça. Mas ela fala que esse é um pensamento errado, ela traz pra gente que esse é um pensamento errôneo, que a gente não deve considerar os 10 mandamentos como algo do passado, como algo que não nos afeta mais. Porque na realidade eles são muito importantes, inclusive ela faz aqui uma lista da importância dos 10 mandamentos para nós. Ela, primeira lista aqui, ela fala sobre a ajuda que a lei traz, né? Para nos servir como se fosse um guia mesmo, né? Um mapa do tesouro, de como ter uma vida santa aos olhos do Senhor e uma vida boa, né? Praticando os mandamentos do Senhor. Então, ela traz essa bondade inata. Ela é fácil desconsiderar a lei de Deus e me comparar com outras pessoas. Falar que eu sou bom demais comparado a uma pessoa ou outra. Ou pessoas idólatras, como ela falou ali logo no comecinho do livro, né? Falando que ela era muito melhor. Mas quando a gente olha para a lei, a gente vê que nenhum de nós conseguiria realmente cumprir toda a lei. E isso tira a gente de um palanque de santidade falsa. Tira, talvez, o orgulho que poderia surgir. Porque quando eu olho para outra pessoa, que, entre aspas, é inferior a mim, não segue tanto a Bíblia quanto eu posso entrar em um orgulho, né? E aí, sim, já estar pecando. Mas quando eu olho para a lei e me comparo e vejo que eu não consigo seguir toda, eu realmente olho para a cruz e vejo que só Jesus conseguiu seguir todos os mandamentos e mesmo assim pagou um alto preço por mim. A lei nos ensina também o quanto devemos ser gratos a Cristo por ele ter cumprido ela fielmente. Quando a gente olha para os 10 mandamentos e a gente reflete na nossa vida, a gente vê que a gente é incapaz de cumprir isso perfeitamente. Que a gente não tem essa capacidade, a gente sempre acaba pecando e errando em algum lugar. Porém, Cristo não. Cristo ele veio para ser um exemplo para nós, para mostrar como deve ser a nossa vida cumprindo os 10 mandamentos, como que a gente deve viver de maneira honrada e que agrada ao Senhor. E quando a gente realmente observa o tamanho do sacrifício que Cristo fez, nós somos impelidos, né? Nós somos levados, então, a transbordar no nosso coração de amor e obediência. Então, a lei também dá esse start, né, na nossa vida. E a lei também ela acaba sendo uma norma de retidão, que é uma forma que a gente tem de obedecer por gratidão. A lei ela agora não é mais uma lei no sentido de ser obrigatório, você será punido caso você não cumpra, mas agora ela se tornou uma forma de gratidão por tudo que Cristo fez por nós. Cristo veio à Terra, morreu por nós e falou, vivam de acordo com a minha vontade. Minha vontade está na Bíblia, nos 10 mandamentos. Tudo que veio antes de Cristo foi uma base para como nos devemos nos comportar. E Cristo veio à Terra para ser o exemplo final. Devemos nos comportar assim. E agora isso é uma forma da gente agradecer. Ele veio, morreu por nós, se sacrificou por nós e pede apenas a nossa obediência. Pede para a gente viva de acordo com ele e entregue nossa vida a ele. E aí obedecer a lei é uma das formas que a gente tem de agradecer a ele por tudo que ele fez por nós. Exato. E sabe aquele ditado, ou aquela frase famosa, né? O pior pecador é aquele que não vê o seu pecado. Então, a lei, ela realmente traz isso à tona, né? Ela nos faz ver nosso pecado, não tá mais só apenas nos condenando. Ela faz justamente a gente ansiar pelo caráter de Cristo em nossa vida. E por fim, a autora traz uma reflexão de que a lei de Deus, como a Bíblia diz, veio do dedo de Deus. Deus deu pessoalmente a Moisés, por assim dizer. Isso nos mostra o tamanho do amor de Deus.
Ele é tão amoroso para conosco que ele veio pessoalmente entregar um guia para nós vivermos de maneira boa, honrada, que agrada tanto a Deus como a nós mesmos. Quando a gente vive os 10 mandamentos, a gente não está agradando só a Deus, as pessoas ao nosso redor também ficam gratas, porque faz a gente se tornar pessoas melhores, mais respeitosas, mais amáveis. Então acaba sendo bom para todo mundo. Aqui no final do capítulo, a autora também ela vai trazer uma comparação entre o Antigo Testamento e o Novo. Quando realmente o Senhor Jesus ele veio e nos ordenou, né, para continuarmos seguindo as leis do Antigo Testamento. E ele não veio para mudar nada, mas simplesmente reafirmar todas as coisas que o próprio Senhor Deus já tinha entregue com as próprias leis. Ele veio para nos mostrar que a lei ela não é somente física de eu fazer algo contra o Senhor ou contra meu próximo, mas que no nosso próprio pensamento a gente já está pecando quando a gente descumpre os 10 mandamentos. Eu não preciso necessariamente matar alguém, mas se eu odiar a pessoa a ponto de querê-la morta, eu já estou em pecado. E por fim aqui, a autora vai relembrar-nos que a questão do mandamento contra a idolatria, ela está presente por toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Ela elenca aqui uma série de versículos que mostram isso, como o Levítico 19:4, que diz: "Não vos voltei para ídolos, nem façais deuses de metal para vós. Eu sou o Senhor vosso Deus." Como no Novo Testamento, que além de uma série de versículos que ela fala, vou citar um aqui, que é 1 Coríntios 10:14. "Portanto, meus amados, fuge da idolatria." Com isso, ela deixa bem claro que a questão da idolatria é algo muito importante na Bíblia como um todo, e que não está só restrito a uma coisa do Antigo Testamento, deuses de metal, mas até no Novo Testamento, até nos dias de hoje, tudo isso se aplica a nós. E aí ela vai finalizar realmente o capítulo, relembrando algumas coisas que a gente viu sobre a lei e também sobre a esposa de Ló. Então, sobre a lei, ela nos conduz à humildade, nos obriga a correr realmente para Jesus e termos uma vida que agrade a Ele. E também nos mostra uma gratidão, uma verdadeira gratidão. Olhando para a lei, a gente consegue enxergar o quão amoroso Deus foi conosco em entregar Jesus. E também ela relembra sobre toda aquela história da esposa de Ló que vimos no começo do capítulo. Nessa história é muito fácil identificar a idolatria feita por aquela mulher. E é muito fácil até a gente julgá-la, né? Nossa, ela amou mais uma cidade ou mais os seus bens do que o próprio Deus. Mas e como será a nossa vida? Será que é tão fácil de identificar assim uma idolatria? Lembrando que toda a devoção, todo o amor que Deus pede e Deus nos ordena que tenhamos a Ele, é justamente para o nosso bem, para o bem da nossa vida, e relembrando que toda obediência que nós temos é para um Deus que foi imensamente amoroso conosco. Nós aqui no Brasil, a gente vive até que de uma maneira fácil, por assim dizer, né? A gente pode cultuar nosso Deus em casa tranquilamente, sem nenhum problema. Podemos divulgar nossa fé publicamente. Para nós isso é uma coisa tranquila, a gente não precisa abdicar de nada onde a gente mora hoje em dia para podermos adorar a Deus. Mas às vezes eu me pego pensando em países do Oriente Médio ou outros países que também o cristianismo é proibido, como a Coreia do Norte, por exemplo. Para essas pessoas adorarem a Deus, elas primeiramente têm que se abdicar de todas as coisas, porque elas sabem que a qualquer momento elas podem perder tudo por causa da fé delas. Bom, esse foi o final do capítulo 3, e eu gostaria de encerrarmos aqui a nossa conversa da mesma forma que a autora encerrou o capítulo, dizendo: "Peçamos a Deus que Ele nos ajude a amá-lo e a escolher sua lei como uma amiga querida e bem-vinda."